Nós somos as pessoas que o mundo está procurando? Em tempos de poesia na era do desencanto, de conexões cósmicas, de existência fragmentada entre Barcelona, Asti e São Paulo, para trazer descobertas de novas ideias, poderosas e produtivas, para repensar o mantra de que não podemos ter infinitos crescimento num planeta finito, pois o mundo das ideias é infinitamente vasto. De um lado, uma grande desordem. Do outro lado, um mundo conciso, espirituoso, carregado de ambiguidades e uma imaginação singular. Nós somos os líderes que o mundo está procurando? Isto é o imponderável. E na vibrante Barcelona, desde 1987, a indústria da telefonia celular se encontra para debater o seu futuro. No início, se chamava Congresso GSM. O GSM, na época, era o equivalente ao 2G. O tempo foi mudando e agora é o Congresso Mundial de Mobilidade. Não discute só o 5G, os telefones celulares, mas tudo que envolve a mobilidade de cidades inteligentes, das pessoas. E o Imponderável ficou de olho em alguns lançamentos que todo mês de fevereiro acontece em Barcelona. Separamos a versão 2 de um cachorro chinês. Ele dá piruetas, ele está... O South by Southwest, conhecido como SXSW, nasceu também em 1987. Acontece todo mês de março em Austin, no Texas. No início era um festival apenas de música, depois expandiu para o cinema e também para a tecnologia. Todos os anos, parte da indústria de inovação e da criatividade parte para aquele local para discutir um futuro que já chegou. E eles vão debater assuntos como, por exemplo, se um dia encontrarmos vida inteligente fora do planeta Terra, qual será o nosso comportamento? Esse debate foi feito por cientistas da Universidade de San Diego, na Califórnia, e também por profissionais da indústria criativa. Uma delas fez uma peça de teatro retratando isso. Um outro debate trouxe um roboticista que já foi da NASA, que criou agora a sua empresa, que está criando o robô Apollo. E juntou-se a ele o chefe da robótica da NASA para debater como será a cocriação entre astronautas humanos e estes robôs nas fronteiras espaciais. E um terceiro debate, que foi uma pesquisadora da NASA que está enviando sons do planeta Terra para o nosso universo, como o barulho de pássaros, da água, com a esperança de que um dia estes sons cheguem em outras civilizações. Pode não acontecer, mas são cientistas e também profissionais da indústria criativa pensando em futuros possíveis. Seu próximo colega de trabalho poderá ser um robô? Aptronic é o criador do humanoide Apollo e, junto com o líder de robótica hábil da NASA, discutiram no SXSW as possibilidades de robôs humanoides se juntarem e trabalharem ao lado de humanos no espaço em missões à Lua e a Marte. Um dia haverá milhões, talvez bilhões, de humanoides explorando as estrelas. É assim que chegaremos lá, disse Cardenas, da NASA. A nova era espacial é em parte alimentada por empresas privadas. A Aptronic fez parceria com a NASA para desenvolver robôs humanoides projetados para assumir tarefas perigosas, expandir o potencial de suas missões. Eles previram que entre a Aptronic e os robôs humanos de outras empresas chegarão a centenas este ano, mas poderão chegar aos milhares até 2026, espalhados por galpões, em fábricas, em todos os lugares. É a hora da robótica centrada no ser humano. Explorar o espaço com poesia. Reuniu a diretora de divisão de ciência planetária da NASA e a poeta Ada Limon. Naves espaciais da NASA transportam mensagens inspiradoras da Terra. A próxima sonda Europa Clipper será lançada em outubro de 2024. Em sua placa, enviará um poema unindo arte, ciência e humanidade. A placa, feita de metal de tântalo, com cerca de 18 por 18 centímetros, combina criatividade com ciência.
Como a poetisa disse no SXSW, há momentos em que não deveríamos estar criando, mas ouvindo e observando, fazendo caminhadas, absorvendo o mundo. É necessário que haja uma pausa para que a próxima coisa se concretize. Em um mundo cada vez mais conectado pela tecnologia, um painel que nos levou a uma reflexão sobre o próximo grande salto para a humanidade. Com cientistas do Instituto SETI e da Universidade da Califórnia, em San Diego, o Instituto SETI, uma instituição no cerne da exploração espacial, um farol na pesquisa e educação que se dedica a entender as complexidades do universo. Ofereceram uma perspectiva inovadora sobre um tema. Estamos realmente sozinhos no universo? O que mais está lá fora? Estamos preparados para o impacto de alguma descoberta? Se realmente encontrarmos sinais de outras civilizações? Foram essas perguntas neste painel no SXSW. Todos os domingos e feriados na Avenida Paulista, em São Paulo, é formada uma nova ciclofaixa. Existe um trabalho antes e depois de colocar os cones e depois de retirá-los. Infelizmente, alguns são extraviados e outros são perdidos no meio da avenida. Mas esse trabalho de colocar os cones parece que está com os dias contados. Uma empresa da Grã-Bretanha e outra empresa da Austrália já está há anos desenvolvendo um algoritmo que faz com que os cones sejam autônomos. Depois deles concluírem seu trabalho, automaticamente se recolhem, vão para o seu galpão ou diretamente para o seu caminhão. Se achávamos que seriam os carros e aviões e helicópteros autônomos, estamos indo para a fase, os novos modelos de inteligência artificial dos cones autônomos. No mínimo, será bastante hilário ver esses cones andando sozinhos em tropas pelas ruas das cidades inteligentes. Os trabalhadores em autoestradas são vulneráveis ao trânsito intenso. Em vez de trabalhadores em um caminhão implementarem cones e terem que organizá-los manualmente, os robocones são projetados para serem implantados a partir de veículos e serem capazes de formar qualquer formato ou formação necessária remotamente. Os cones são equipados com motores, rodas, radiocontrole e até sistema de rastreamento GPS. Elimina a necessidade de os trabalhadores rodoviários colocarem ou moverem cones manualmente, ao montar ou desmontar obras rodoviárias ou zonas de emergência em trânsito. Além disso, comunicação em tempo real com os trabalhadores por meio de um dispositivo vestível, como um colete, que acenderia, vibraria e soaria um alarme quando um veículo entrasse no local de trabalho, para que eles possam sair do perigo. A comunicação entre o cone e o operador é altamente criptografada, para evitar que usuários não autorizados invadam seu sistema operacional e alterem suas posições. Os cones, de alto valor financeiro, também estão protegidos contra roubo. Se detectarem que estão se movendo sem receber comando, emite um sinal de alarme. Podem detectar colisões de trânsito em tempo real e ajudar os serviços de emergência a responder rapidamente. É a inteligência artificial e o trabalho humano cada dia trazendo novos caminhos. Há séculos, talvez há milênios, uma cocriação entre os patos e os agricultores de arroz japoneses. Naquelas ilhas, uma cocriação entre esses dois terráqueos. Mas agora, roboticistas japoneses estão desenvolvendo um robô pato que imita o trabalho destes amigos dos agricultores, faz o trabalho diário de até 10 patos e está ajudando uma população que está envelhecendo, está faltando mão de obra e também tenta evitar tanto uso dos defensivos agrícolas. É uma forma de manter essa tradição milenar de produzir o arroz que é tão importante na culinária japonesa. Porque
quem nunca se deliciou com o sushi com arroz japonês. Um robô que imita patos que nadam em arrozais inundados. Arrancam ervas daninhas e comem insetos. E com seu estrume atuam como fertilizante adicional. É um pato robô. Está ajudando os agricultores a reduzir o uso de herbicidas e pesticidas em suas plantações de robô. O robô tem o nome de Aigamo, que leva o nome da raça de patos que é usado nesta antiga prática. Pesa 1,5 kg, 2 escovas giratórias no lugar dos pés, Wi-Fi, bateria de energia solar e GPS. Trabalha nos campos de arroz no nordeste do Japão. Prática que está ameaçada pelo declínio do consumo e pelo envelhecimento da população. Esta empresa também tem os robôs Eporo, que se inspiram na natureza para encontrar a chave para a autonavegação e imitam perfeitamente o cardume de peixes. Nopla e Lupinha. Esses dois nomes têm a ver com o futuro das embalagens. Nopla, uma empresa baseada em Londres, está agora oferecendo para hamburguerias uma embalagem que ela se recicla rapidamente porque ela é feita de algas marítimas. Além disso, ela está trabalhando com a indústria de doces, onde você pode comer o doce e depois comer a embalagem. Tudo isso é feito com algas que são abundantes na nossa natureza, são recicláveis rapidamente e podem ajudar o fim do plástico. E Lupinha é um projeto da Associação Brasileira de Embalagens que você consegue saber com os QR Codes na embalagem como descartar este produto, esta embalagem, de forma adequada. Eu, por exemplo, não sabia que as embalagens para requeijão tinham que ser totalmente limpas ou, caso você não tivesse tempo para limpar, para lavar, ela tem que ser tampada novamente. São detalhes que fazem o futuro do mundo ser melhor e um futuro com menos embalagem e menos plástico. O plástico destaca-se como um dos materiais mais populares, versáteis e amplamente disponíveis nos tempos modernos. Porém, as embalagens são uma grande preocupação ambiental. Envolve o uso de recursos fósseis, como petróleo. Emite grandes quantidades de gases de efeito estufa. Estima-se que cerca de 91% do plástico acaba em aterros sanitários, onde pode levar centenas de anos para se decompor. Animais marinhos podem ingerir plástico ou ficar emaranhados nele. Diferente das embalagens tradicionais, que utilizam revestimentos derivados do petróleo, esta inovação emprega um revestimento completamente natural, à base de algas marinhas. A embalagem é projetada para desaparecer após o uso, sem deixar rastros, assemelhando-se ao processo de decomposição de uma casca de frutas. James Parkinson, em 1817, identificou a doença que leva seu nome. A partir dali, inúmeros médicos, neurologistas começaram a estudar como minimizar ou até curar este problema. O professor Charcot, francês, identificou que seus pacientes, depois de andarem de charretes, de carroças, estavam melhor estimulados. Se abriu um vasto campo de estímulos feitos através de vibração. Caímos nos dias atuais, uma empresa que foi fundada em 2013 na Grã-Bretanha, chamada Charcot Neurotech, que ela já colocou no mercado com testes que trazem resultados fantásticos, aonde o paciente com Parkinson coloca na frente do seu peito tipo de um equipamento que gera algumas vibrações e ele começa a andar melhor, a fazer movimentos fabulosos, a fazer coisas que pareciam difíceis para pessoas que estão com mal de Parkinson. Estamos no limiar, como digo sempre aqui no Imponderável, de curar doenças que estão há séculos pairando na nossa humanidade. São as novas tecnologias e o melhor do pensamento humano nos levando
a outras fronteiras da cura. No século XIX, o professor Jean-Martin Charcot percebeu uma melhoria em seus pacientes com Parkinson após eles experimentarem uma viagem tumultuada de carruagem. Em 2013, o relato de um senhor que, apesar de se sentir feliz, parecia zangado devido à rigidez facial causada pelo Parkinson. E aí, inspirados pelo professor Charcot, surge a Charcot Neurotech. Com pesquisas avançadas, criaram um dispositivo inovador que emprega um motor elétrico silencioso para gerar vibrações. Fruto de extensivas pesquisas, estudos científicos, feedbacks de usuários e experimentações com indivíduos portadores da doença de Parkinson. Simples, eficaz e não invasivo. Como disse um paciente, o Parkinson pode tentar controlar o ritmo, mas somos nós quem escolhemos a música de nossa vida. Oppenheimer, o grande vencedor do Oscar 2024 com 7 estatuetas, fala daquele momento conturbado do mundo e da construção da bomba atômica. Passa também pela amizade de Oppenheimer e Einstein, mas o que não passa no filme é daquela amizade que, após a morte de Einstein, fez com que Oppenheimer fizesse uma palestra chamada Sobre Albert Einstein. E ali ele diz sobre a revolução que Einstein causou em todo o mundo acadêmico, em todo o mundo intelectual. Diz também que ele se arrependeu de mandar aquela carta para o governo americano que iniciaria o Projeto Manhattan, que é o projeto que iniciou a bomba atômica. E fala da humanidade e da inteligência de Albert Einstein. E com isso, nós saltamos para Marie Curie, que também cruzou academicamente com Einstein. Einstein e Oppenheimer, dois dos físicos mais notáveis do século XX. Suas histórias se cruzam em uma relação complexa, misturando respeito mútuo com divergências ideológicas e científicas. Ambos compartilhavam uma paixão pela física e pela compreensão do universo. Após a Segunda Guerra Mundial, tanto Einstein quanto Oppenheimer expressaram preocupações sobre o futuro da energia nuclear e o risco de uma corrida armamentista. Einstein se tornou um defensor vocal do desarmamento nuclear. Oppenheimer envolveu-se em debates políticos sobre o controle de armas nucleares. Enfrentou escrutínio por suas supostas ligações com o comunismo durante a era McCarthy. Mas ambos, no final, lutaram pela paz. No Congresso de Solvay, um famoso congresso que acontecia na Bélgica, onde reunia a nata dos cientistas do mundo, na primeira edição apenas uma mulher estava ao lado de Albert Einstein e outros tantos famosos, Marie Curie. Foi a primeira professora de Sorbonne, a única pessoa a ganhar 2 prêmios Nobel em áreas distintas, em física e química. Foi a primeira mulher a ganhar a medalha da Sociedade Real Britânica. Ela teve muitos feitos, a primeira mulher a ser enterrada no Panteão. Mas não somente Marie Curie fica para a história. Temos a mulher que criou o COBOL, o Bluetooth. Temos Ada Lovelace. São tantas histórias dessas mulheres. Mas temos que falar de Matilda Gage, que nasceu numa família, o pai era médico e seu sonho também era se tornar médica. Mas na época dela, as mulheres não eram aceitas nas universidades, nas faculdades de medicina. Ela lutou muito, foi uma sufragista, que são as mulheres que lutavam pelos direitos femininos. E ela escreve um artigo onde se fala: as mulheres podem inventar. A partir dali, ela coloca uma luz sobre as mulheres poderiam ter qualquer tipo de trabalho, especialmente na academia. Isto foi no século XIX. Passado mais de 100 anos, uma mulher cientista volta com esse termo e cria o efeito Matilda. O efeito Matilda explica
aquelas mulheres que trabalharam lado a lado, ombro a ombro, com homens cientistas, mas a história só deixou o nome dos homens como grandes inventores. O efeito Matilda é um reparo histórico sobre aquelas mulheres que trabalharam muito, mas ficaram esquecidas no passado. E aos poucos, as ciências, as academias estão se relembrando delas. Tempos de celebrar a força e a inovação feminina que revolucionaram a ciência e a sociedade. Ada Lovelace, a primeira programadora. Grace Hopper, criadora do COBOL. Valerie Thomas, criadora de hologramas. E Hedy Lamarr, cujas invenções pronunciaram o Wi-Fi e o Bluetooth. Temos Katherine Johnson, a mente matemática por trás da NASA. Ou Alice Ball, a inovadora no tratamento da lepra. Heroínas. Marie Curie é a única pessoa no mundo com 2 Nobel em áreas científicas diferentes. Ganhou o Nobel de Física em 1903 e o de Química em 1911. Trouxe o tratamento oncológico pela radioterapia. Foi a primeira professora na Universidade de Sorbonne, na França. Foi a primeira mulher a ganhar a medalha Navy da Real Sociedade de Londres. A primeira mulher a ser enterrada no Panteão de Paris, ao lado de Voltaire, Rousseau, Victor Hugo. Em 1911, Marie foi a única mulher a participar do famoso Congresso Solvay, onde estava Albert Einstein, Planck. Tinha um doutorado, coisa rara para mulheres na época. Curie perdeu por um voto a eleição, em 1911, para a Academia Francesa de Ciências. Resultado de uma campanha. A Academia Francesa de Ciências só passou a aceitar mulheres em 1979. Matilda Gage, em 1870, publicou o artigo A Mulher como Inventora. Em 1993, foi criado o termo efeito Matilda, um fenômeno social que se refere à tendência de menosprezar ou ignorar as contribuições de mulheres cientistas, atribuindo seus méritos aos colegas masculinos. O termo foi cunhado pela historiadora da ciência Margaret Rossiter, em homenagem a Matilda Gage. O Instituto Nacional de Seguridade Social, o INSS, e o DataPrev, que é um órgão do governo que aplica novas tecnologias, desenvolveram uma inteligência artificial que está combatendo as fraudes para pedir o que seria o antigo auxílio-doença, que são aquelas licenças de trabalho de 15 a 180 dias. Eles analisam comportamentos como, por exemplo, um IP que mandou no mesmo dia 50 pedidos de afastamento do trabalho. Ou uma doutora que solicitou 4 atestados que tinham assinatura diferente, mas o carimbo era da mesma doutora. Consultaram esta profissional e aí chegaram à conclusão que alguém estava falsificando a assinatura dela. Este tipo de tecnologia e essa inteligência artificial invisível pode levar os cofres públicos e o nosso dinheiro a ter uma economia de até 5 bilhões por ano e fazer com que tenhamos uma relação melhor no trabalho e que tenha realmente acesso ao seu seguro aquelas pessoas que estão passando por uma dificuldade de saúde. É a inteligência artificial invisível cada dia mais próxima de nós. O INSS adotou uma nova tecnologia para detectar fraudes em atestados médicos. Uma inteligência artificial que cruza dados como nome, assinatura do médico, número do Conselho Regional de Medicina, onde o médico trabalha, o IP do computador. Esta IA pode identificar padrões e grafias. Poderá gerar uma economia de bilhões de reais. É uma nova era onde se está utilizando novas tecnologias para evitar fraudes.